Senhores telespectadores, esta região que estão a ver diante dos vossos olhos é a chamada Cova da Beira. Se olharem com atenção daquele lado, veem na aba de uma serrania uma aldeia. A aldeia é o Alcaide e a serra é a da Gardunha. No lado oposto há uma serra enorme e aí há uma cidade. O nome da cidade é Covilhã. O nome da serra é Serra da Estrela. E entre o Alcaide e a Covilhã fica este terreno plano, fértil, povoado, extenso, a que chamam a Cova da Beira. A Cova da Beira é importante por muitas razões. Eu vou-lhes falar da Cova da Beira, mas naturalmente já viram que além da terra, bem diante dos nossos olhos, está uma povoação importante. Então eu já falei ali do Alcaide, já falei além da Covilhã, e esta terra aqui, esta terra mesmo nossa frente, isto é a cidade do Fundão. Vou-lhes hoje falar no Fundão e, na medida do tempo que tiver, vou correr os arredores do Fundão dentro da Cova da Beira. Bom, eu gostava exatamente de começar por lhes falar na história do Fundão. Como foram os seus inícios, como depois foi vila, como foi promovida a cidade. Devo-lhes dizer que só não falo por uma razão, mas uma razão forte. Não falo porque não sei. Se repararem, o edifício dos Passos do Conselho tem agora pendentes umas grandes fitas. Na primeira diz 1747-1997. Na segunda diz, e diz bem, 250 anos. Claro que de 1747 a 1997 vão 250 anos. Na terceira fita diz da fundação. E na última diz Conselho do Fundão. Portanto, o Conselho, segundo as fitas dizem, foi fundado faz agora 250 anos. Bom, eu, assim, ao certo, sei que faz agora 250 anos que o rei Dom João V deu uma carta às justiças do Fundão separando este Conselho do Conselho da Covilhã e que, exatamente há 250 anos, sentaram a uma mesa pela primeira vez os vereadores do Fundão. Mas também sei que mais de 100 anos antes já havia passos do Conselho do Fundão. A história é complicada. É claro, diz, pois é, mas não há um foral. Pois não, mas nem sempre o Conselho tinha foral. Havia conselhos que eram de geração própria, que se faziam a si próprios, sem estar à espera que el rei desse licença. E eu acho que foi exatamente assim que o Fundão nasceu. Não esperou que o rei permitisse, que o rei desse a ordem, que o rei passasse o foral. Eles aqui, nesta terra que foi sempre uma terra só de gente do povo, começaram a administrar-se a si próprios e chegaram a ter uma casa do Conselho. É claro, depois, acho que as justiças lhe caíram em cima, isso acabou e já só no tempo de Dom João V, no tal ano de 1747, é que el rei permite que finalmente o Fundão viva sobre si. Isto é para lhes dizer que ainda há enigmas sobre a história do Fundão. Falta um documento, é certo, mas os documentos não são tudo.
E os documentos não são só papéis. Eu gostava que vissem outros documentos. Vissem, por exemplo, as fachadas daquelas igrejas ou o perfil daquelas ermidas. Uma das construções mais antigas de toda a região é esta igreja de São Pedro da aldeia de Joanes. É ainda uma igreja românica e eu penso que a aldeia de Joanes terá sido uma das primeiras povoações. Hoje tem à volta já muitas outras aldeias. Aqui muito perto fica um lugar a que chamam o Outeiro do Bispo, que está realmente relacionado com uma história bonita. O Outeiro do Bispo é aqui, e o nome vem do seguinte: aí, nos finais do século XV, nasceu aqui, numa casita pobre, um garoto que estudou e foi longe. Chegou a ser juiz do Supremo Tribunal. Estava no desembargo do Paço, era um homem consideradíssimo pelo rei Dom João II, mas a certa altura disse ao rei: olha, eu não quero mais ser juiz, e entrou na ordem dos franciscanos. Está escrito, é claro, eu não acredito que isto fosse assim, mas escreveu-se um pouco depois, é na Crónica da Piedade que vem isto. Quando ele era juiz, tinha muito trabalho e um dia adormeceu sobre os processos, enfim, não, estava tão cansado que adormeceu. E então no seu sonho o que é que ele via? Via um grande alguidar que estava cheio de mãos decepadas, de pés cortados, de orelhas mutiladas e até de cabeças degoladas. Bem, aquilo era uma sangueira. Ele acordou de repente com esta ideia: e fui eu que mandei fazer todas aquelas crueldades. Mas que diabo de vida é a minha? Então, eu vivi para isto, para andar a fazer mal aos outros. E foi a correr e disse ao rei: não quero mais ser juiz. Meteu-se então na ordem dos franciscanos, chegou longe, passado algum tempo era bispo de Ceuta, foi durante muito tempo bispo de Ceuta, e depois foi até promovido, e ele, quando morreu, era já arcebispo de Braga. Bom, esse garoto chamava-se Diogo da Silva, e teve também o cargo de Inquisidor-Geral em Portugal. Isso faz com que, aqui mesmo no fundão, às vezes as pessoas ficam assim um bocadinho retraídas de então, que diabo, um homem que foi inquisidor, como é que é isso? Bom, estejam tranquilos, porque ele foi o primeiro inquisidor, em 1536. E foi poucos anos. Foram aqueles anos em que ainda a Inquisição não ateava fogueiras. Portanto, foi um inquisidor que não mandou matar ninguém. Um inquisidor humano, e mesmo assim achou que não tinha grande jeito para aquilo e pediu ao rei que o substituísse. Foi então que o rei arranjou outro inquisidor e o nomeou a ele arcebispo de Braga. Esse homem, é claro, com os cargos que teve, pôde construir no humilde outeiro em que nascera uma bela casa. É esta que está na nossa frente. Isto hoje pode parecer um pardieiro arruinado, mas no século XVI era um belo palácio. Pois bem, é nem mais nem menos que o palácio do primeiro inquisidor mor que houve em Portugal. Bom, mas o que está realmente acima de toda a dúvida é que no dia
11 de março de 1988, reparem, apenas há 9 anos, o Fundão foi erguido à condição de cidade. Eu quero evocar esse acontecimento. Tem a notícia, estão a ver aí a notícia. A notícia vem publicada no jornal. O jornal chama-se Jornal do Fundão. Eu tenho aqui o primeiro número desse jornal. Como é primeiro, é naturalmente número 1. E tenho aqui o último. Ora, o último é o número 2650. Entre estes dois jornais, isto a mim emociona-me muito. Reparem, olhem para os dois cabeçalhos. Pois entre estes dois jornais há já mais de 50 anos de distância. Quer dizer, é um jornal que em 50 anos foi capaz de ser igual a si próprio. Estou a falar-lhes naturalmente de imprensa regional. Devo dizer que em Portugal há muitos órgãos de imprensa regional e alguns bem bons, claro. Há muitas cidades que sustentam o seu jornal. Mas só sei de um caso em que é o jornal que sustenta a sua cidade. É o caso do Jornal do Fundão. Foi este jornal que, através de batalhas sucessivas e batalhas renhidas, que duraram anos, que conseguiu transformar este burgo provinciano numa cidade progressiva. Eu lembro-me de algumas dessas batalhas. A batalha a favor da vida dos mineiros. A batalha a favor das cantinas das escolas. As crianças chegavam tiritantes e geladas. Como é que elas podiam aprender se tinham aquela fome e aquele frio? A batalha a favor da irrigação da Cova da Beira. Por último, a batalha do túnel. Essa é uma batalha estranha. Durante 70 números, o jornal reclamava o túnel da Gardunha e conseguiu. Às vezes diz-se que a fé move montanhas. Este caso da batalha do jornal para perfurar a serra e mover a montanha prova que realmente é verdade, a fé move montanhas. Estou a falar com muito entusiasmo de um jornal de que eu próprio fui colaborador, é talvez por o conhecer tão bem que eu me empolgo tanto a falar nele. Bom, em todo caso, este jornal é um homem, o homem que há já mais de 50 anos o fundou, que hoje o continua a dirigir. É o António Paulouro, um dos mais ilustres jornalistas portugueses. Eu não lhe pedi para vir aqui para lhe dar um abraço, porque ele é modesto demais e não aceita esse tipo de homenagens fáceis. Mas é esta pessoa que vê, é este homem que fez o Jornal do Fundão e que é, para mim, o grande vulto da cidade presente. Esta Cova da Beira é desde sempre um lugar de imigração. Solos duros, uma vida difícil, e os homens saem daqui e vão para longe. Mas aqui, nesta região, a maioria volta. Estou-lhes a falar na vila de Silvares, junto de dois amigos. Este é o Joaquim Brasinha. Passou 29 anos e meio em França. Este é o meu amigo José Simão. Esteve 34 anos na Venezuela. Voltaram e têm aqui as suas vidas. É claro,
há muitos que andam por longe e às vezes, principalmente os filhos, não voltam. A imigração é o que sempre foi, é uma hemorragia para o país, mas este apego à terra em que nasceram, este amor à tradição, isso é bem característico aqui destas terras da Beira. Eu vim aqui a Silvares. Silvares é uma vila muito bonita, uma vila muito airosa, mas aqui, entre montanhas, numa região bravia. E aqui há um rancho folclórico cheio de interesse. O que eles vão cantar não é uma coisa de Silvares, devo-lhes dizer. Vão cantar a Santa Luzia. Santa Luzia é uma das mais bonitas canções de romaria que eu alguma vez ouvi em Portugal. E não é daqui, é da aldeia ao lado, é do Castelejo. Quando eu era pequeno, ouvia por esses campos a Santa Luzia em 15 de setembro. E ao entardecer, quando já as vindimas iam a acabar, passavam os ranchos, cantavam Senhora Santa Luzia, vizinha do Castelejo, dai-me luz para os meus olhos, sou ceguinho e não vos vejo. É claro que a romaria foi tão grande que hoje todas estas aldeias à volta do Castelejo têm a sua Santa Luzia. E aqui, em Silvares, há um santuário feito não há muitas dezenas de anos, com o suor da população, em honra de Santa Luzia. E o que vamos agora fazer é ouvir o rancho de Silvares cantar para nós a toada da Santa Luzia. Aqui na Cova da Beira não há assim muitas lendas. Já não há histórias de mouras encantadas, não há nada disso. Isto é gente positiva. Mas há uma história reveladora de que eu gostava de lhes falar. Liga-se aqui exatamente como esta ribeira. É a Ribeira da Alverca. E o que se conta é o seguinte: os padres, os sacerdotes na missa, bem diziam que ao domingo não se pode trabalhar. Mas esta gente vinha para aqui, vinha amanhar a terra e, sobretudo, as mães vinham para estas pedras na ribeira lavar a roupa. Não guardavam o domingo. Eram horas de missa, ouvia-se o sino a tanger, a dizer que estavam a levantar o Santíssimo, e elas aqui,
com a roupa, bumba, 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 a trabalhar. Bom, houve uma lavadeira, bem a preveniram. Olha que um dia o diabo toma conta de ti. Pois sabem o que aconteceu? Ela estava aqui nesta pedra, estava a lavar a roupa, exatamente ao baterem as badaladas a chamar para a missa, à última, ela não foi, abriu-se um buraco das águas e sumiu-se a lavadeira. Contam aqui que às vezes à meia-noite ainda se ouvem as pancadas dela a bater com a roupa na pedra. Pá, pá, pá. É a lavadeira que a ribeira engoliu. Bem, qual é o sentido desta lenda? É uma lenda rara de ser sumida pelas águas por trabalhar ao domingo. Bom, isto quer dizer o seguinte, esta terra tem uma ocupação cristã já depois dos primeiros reinados. Os sacerdotes no púlpito bem pregavam os deveres, ir à missa, cumprir o culto. Mas é claro, esta gente com a dureza da vida tinha lá tempo para ir à missa e continuavam aqui a lavar a roupa aos domingos. Ainda hoje aqui, quem vem à missa são predominantemente as mulheres. Os homens nem vão nem deixam de ir. Aparecem, mas ficam cá fora, no adro da igreja, a enrolar o seu cigarro, a ter as suas conversas. É realmente uma espécie de cristianização incompleta. E eu acho que esta lenda da Ribeira da Alverca é exatamente isso que quer dizer. No Fundão também há alguns monumentos de que nunca ninguém falou. Monumentos que em breve vão ruir, vão ser apenas montes de ruínas. Tudo isto vai ser arrasado. Aqui vão talvez aparecer prédios de rendimento. E quem é que lembrará daqui a alguns anos que eu lhes estou a mostrar o cenário desse romance extraordinário que é A Manhã Submersa, de Virgílio Ferreira. Sabem que o Virgílio Ferreira, pequenino, subiu uma escada, a escada é aquela que eu subi há pouco. Estava lá um padre austero e severo que o encaminhou para a Camarata 3. A Camarata 3 é aqui. Foi aqui, neste velho pardieiro, à beira da estrada, que o Virgílio Ferreira sofreu aqueles momentos profundamente dramáticos que o levaram a escrever um livro talvez injusto, mas que é um grande livro, que é A Manhã Submersa. Eu digo talvez injusto porque o que aconteceu foi isto. O Virgílio Ferreira era pobrezinho, não tinha onde estudar, veio para o seminário, foi aqui tratado com uma grande severidade, ele e como ele milhares e milhares de jovens. Bom, e foi por terem podido fazer aqui, entre estas paredes, os estudos secundários, que eles puderam ser alguém e ultrapassar a indigência aldeã em que tinham nascido. Bom, isto é apenas a camarata descrita no romance patético que é A Manhã Submersa. Que pena que tudo isto esteja condenado a ser em breve apenas um monte de ruínas. Bom, isto é o que resta
do que era a capela no tempo da manhã submersa. Ali ao lado do Seminário Velho jorra uma bica de uma fonte. Agora até está desfigurada, puseram-lhe um cano de plástico. Bom, naquela fonte, aquela era a fonte onde meu irmão António passava horas e horas. E ele descreveu aquela fonte em palavras. Ele, ainda antes de morrer, o que me dizia era: eu não gostava de morrer sem ir outra vez beber aquela água da fonte da Gardunha. Reparem, o António também era um escritor. Por sinal, foi exatamente aqui, nesta casa, que ele escreveu a sua tese de licenciatura sobre Bernardino Ribeiro. Ele estava aqui numa mesa, aqui ao meio, a escrever. Eu não era nada, não me dava as escrituras nessa altura, mas gostava de desenhar. E fiz um retrato do meu irmão António nesta mesma sala, a escrever sobre Bernardino Ribeiro. Que pena pensar que isto é tudo para mim. Está no cimo da serra, está na cova da beira.